Muito obrigado. Isso é muito gentil da sua parte. Eu sei muito pouco alemão. Acho que as poucas palavras em alemão que conheço são Auf Wiedersehen. Então vou deixar isso para o final, em vez de agora. Isso provavelmente seria o mais apropriado. Como você provavelmente percebeu pelo meu sobrenome, tenho ascendência alemã. Na verdade, minha avó nasceu na Baviera. Por isso é sempre um presente especial poder vir aqui a Munique e aproveitar a terra dos meus antepassados. Meu pai completou 97 anos ontem. Então ele adoraria estar aqui na Alemanha, em sua terra natal, comemorando, mas ele está de volta em Minnesota agora, onde mora, tendo um bom jantar italiano para celebrar. Ele tem sido um usuário de sofá há muito tempo, é claro, desde o comecinho mesmo. Então fico feliz de ter meu pai por perto aos 97 anos. Então, hoje nós vamos falar detalhadamente sobre a terapia de luz e a aplicação prática fundamental da terapia de luz para curar o corpo humano e alcançar níveis extraordinários de bem-estar que simplesmente não são possíveis por outros métodos tradicionais. E eu suponho que poderíamos ter agora uma conversa bem prática e profunda sobre toda a história fascinante do uso da luz. E sobre a história da terapia de luz e como ela é utilizada hoje em dia com vários lasers frios, lâmpadas e assim por diante. Mas em vez disso, vamos fazer algo que eu acho um pouco mais interessante, que é falar sobre a própria natureza da luz, para entender o que isso realmente é. E também para compreender a natureza e a estrutura da realidade. Porque quando temos esse entendimento, isso nos dá uma perspectiva completamente diferente do corpo humano e do mundo ao nosso redor e do que essas terapias realmente fazem em um nível muito fundamental. Então vamos explorar isso. A luz é tão importante que, na verdade, as primeiras palavras registradas de Deus para os seres humanos são: haja luz. Essa é a primeira vez na Sagrada Bíblia que Deus fala: haja luz. Então isso nos mostra que a luz é fundamental para todo mundo ao nosso redor. Ela compõe a própria estrutura de tudo o que está ao nosso redor. E de fato existem códigos matemáticos incorporados na Sagrada Bíblia que nos dizem que essas palavras são verdadeiras. Vamos entrar em detalhes sobre isso em um momento. Mas é importante ter esse entendimento, porque ao compreender esses códigos matemáticos, podemos ter uma compreensão melhor da física do mundo. E como essa informação é comunicada a nós para melhorar nossa saúde e nosso bem-estar. Na verdade, essa informação é tão importante que criamos um filme sobre ela chamado Código da Criação. E o projeto Total Creation agora já ganhou 2 prêmios. Então vamos disponibilizar esse vídeo na Amazon Prime Video, na Apple TV Plus e em outras plataformas de streaming. Então, em breve, teremos finalmente um filme premiado. Somos a primeira empresa no setor de vendas diretas a ter um filme premiado exibido na Amazon Prime e na Apple Plus. Então somos muito abençoados por ter isso. E claro, esse filme é um meio de comunicar o que estamos fazendo como empresa. E eu acho que é uma forma muito criativa de apresentar às pessoas o X2O, nossa tecnologia de processamento de água, que infunde luz na água. Até logo. Você pode beber luz para dentro do corpo. E isso vai chegar à Europa antes do final deste ano. E vocês foram muito gentis esta manhã ao aplaudir e bater palmas. E a maneira como percebemos isso é que temos matéria física entrando em contato umas com as outras. Então eu gostaria que vocês fizessem isso por um momento e pressionassem as mãos uma contra a outra.
Podemos fazer isso como um exercício isométrico, até mesmo para fortalecer o peito. Bernita está dizendo, fortalecer o peito, as costas e os braços. Podemos pressionar o quanto quisermos. E a nossa percepção é de que as mãos estão empurrando uma contra a outra, quando na verdade nossas mãos nunca se tocam de fato. Se examinássemos isso, descobriríamos que existe um espaço muito pequeno, de cerca de 1 nanômetro de distância, entre a matéria física das nossas mãos. Nós olhamos para o átomo. E o que aprendemos na escola é que temos prótons e nêutrons no centro do átomo e elétrons girando ao redor. E assim temos campos elétricos se movendo ao redor do átomo e sabemos que campos elétricos criam campos magnéticos em ângulos retos. No final do século XIX, James Clerk Maxwell nos deu as 4 fórmulas fundamentais para a propagação eletromagnética. Assim, ele foi capaz de definir o campo elétrico, o campo magnético e o campo eletromagnético propagante. E nisso, ele descobriu que as ondas eletromagnéticas se propagam ou se movem pelo espaço à velocidade da luz. E à medida que esses campos se movem, há uma alternância entre o campo elétrico e o campo magnético. Então ele concluiu que a luz deve ser uma onda eletromagnética. Quando pensamos no próprio movimento necessário para juntar as mãos, há um sinal elétrico que viaja do nosso cérebro até o músculo. Ele será disparado. A fibra muscular, e agora essas fibras chamadas actina e miosina, actomiosina, se unem e há uma liberação de energia química para aproximar essas fibras musculares. Portanto, o mecanismo de controle do nosso corpo é de natureza elétrica e magnética. Podemos aprofundar um pouco mais nisso. À medida que um sinal elétrico percorre o sistema nervoso, ele cria campos magnéticos em ângulos retos e esses campos magnéticos criam campos elétricos. O que normalmente não paramos para pensar é que mesmo que o impulso inicial para mover nossos braços comece no cérebro, esse sinal se propaga por todo o corpo. Portanto, de certa forma, temos um sistema de informação elétrica, magnética e eletromagnética que comunica essa informação por todo o corpo. Isso se move à velocidade da luz. Na verdade, podemos provar isso. Podemos pegar uma agulha e estimular um ponto no pé. Esse ponto, por acaso, é um ponto de acupuntura, que historicamente é conhecido por melhorar a saúde dos olhos. Se fizermos uma ressonância magnética funcional e estimularmos esse ponto, chamado bexiga 63, veremos o seguinte. Na velocidade da luz, isso cria um estímulo no córtex visual do cérebro. Então, nossos corpos físicos são naturalmente projetados para funcionar como verdadeiros corpos de luz. Usamos a luz como a base fundamental da nossa comunicação. Já que estamos na Alemanha, vamos mencionar Fritz Popp, que muitos de vocês conhecem ou já ouviram falar. E ele descobriu primeiro que se pegarmos células vivas, que podem ser humanas, animais ou vegetais, e as colocarmos em uma sala completamente escura, usando algo chamado tubo fotomultiplicador, o que encontramos é que essas células vivas emitem luz e que isso não é aleatório, são pulsos de luz altamente coerentes, que iniciam milhares de diferentes reações bioquímicas dentro do corpo humano. Portanto, há um equilíbrio a ser alcançado aqui. O que isso significa é que devemos praticar exercícios regularmente para manter nossa saúde. Devemos comer, consumir uma dieta que seja limpa e saudável tanto quanto possível, beber água para hidratação, evitar coisas que sabemos que são prejudiciais e descansar bastante. Devemos fazer todas essas coisas fundamentais para o nosso corpo. No entanto, também devemos implementar tecnologias que atuem nos sistemas energéticos do corpo. E no final das contas, o sistema de controle mestre do corpo é a luz. É por isso que a terapia com luz é tão poderosa. E
como as comunicações de luz dentro do nosso corpo não são aleatórias, existe um código para isso. E ao entender o código pelo qual a luz é emitida, podemos tornar a terapia com luz muito mais eficaz. Então vamos usar um exemplo prático. O tipo de pesquisa que fazemos em nossos laboratórios é analisar a função das mitocôndrias. A mitocôndria é chamada de organela, ou seja, é um pequeno órgão que fica dentro das células, de quase todas as células do corpo humano. E a função da mitocôndria é pegar o alimento e convertê-lo em energia na forma de ATP, que é a molécula universal de energia do corpo. E a mitocôndria utiliza uma cadeia bioquímica que é muito bem definida. E essa cadeia utiliza algo chamado cadeia transportadora de elétrons como parte do processo. E isso é, na terminologia, como uma brigada de baldes para transferir elétrons de uma etapa para outra, para fazer com que os elétrons presentes nos alimentos convertam ADP em ATP. Então, por sua própria natureza, nossos corpos humanos funcionam como uma troca de energia, e a química do corpo humano é realmente um intermediário. Essa é uma perspectiva importante, porque quando pensamos em como podemos ter uma saúde ideal, como podemos tratar a dor, como podemos prevenir doenças, o primeiro lugar onde devemos olhar é como podemos usar a luz natural nos circuitos bioelétricos e biomagnéticos do corpo humano, como podemos otimizar isso para nos dar uma base saudável para que o restante do corpo também possa ser saudável. Não afirmamos que nossos produtos curam doenças, certo? Vou ser bem claro nisso. Então, como podemos entender esse código? Se fizermos a análise e olharmos na literatura, podemos ver, ao observar as mitocôndrias, que existem comprimentos de onda de luz muito específicos que ativam a função mitocondrial. Então, podemos começar por aí. Podemos dizer que um desses comprimentos de onda de luz que vemos na literatura é 630 nanômetros. Vemos outro comprimento de onda de 660 nanômetros. Vemos outro comprimento de onda de 850 nanômetros. Esses comprimentos de onda de luz são muito conhecidos por aumentar a energia mitocondrial. Agora, por que deveríamos nos interessar por isso? Bem, por volta dos 50 anos, para todos os outros que não estão nesta sala e não fazem parte da nossa comunidade LifeWave, é por volta dos 50 anos que começamos a envelhecer. A mitocôndria começa a sofrer os efeitos do envelhecimento, e isso é chamado de disfunção mitocondrial. E isso significa simplesmente que nossos corpos não estão produzindo tanta energia e agora estamos mudando de queimar gordura como principal fonte de combustível para queimar carboidratos como principal fonte de combustível. E isso, obviamente, é algo muito ruim. Começamos a ganhar peso, o metabolismo desacelera e ficamos mais suscetíveis a doenças como diabetes, câncer e doenças cardíacas. Então, quando queremos olhar para a proteção da nossa saúde, começamos pelas mitocôndrias. Podemos dizer, algumas pessoas podem estar interessadas apenas nos benefícios estéticos. Então, é muito bem conhecido, por exemplo, que a luz de 660 nanômetros não só ativa as mitocôndrias, mas também estimula a produção de colágeno. Por isso, algumas pessoas podem optar por usar a terapia com luz vermelha para reduzir linhas e rugas. Mas existem benefícios anti-envelhecimento notáveis aqui. Então, o primeiro lugar onde buscamos efeitos anti-envelhecimento e até mesmo reversão da idade é nas mitocôndrias e analisamos o uso da luz para isso. Agora, existe uma relação muito interessante que podemos extrair ao analisar esses números. Vou te dar um exemplo. Existe uma fórmula muito conhecida na física em que convertemos um comprimento de onda em frequência. Eles são inversamente proporcionais entre si. Então você pode pesquisar isso agora se quiser no seu celular
e verá como frequência e comprimento de onda podem ser convertidos um no outro usando a constante da velocidade da luz. E quando finalmente fazemos esse cálculo detalhado, descobrimos que a luz com comprimento de onda de 631 nanômetros é exatamente equivalente à frequência sonora de 432 Hz. Agora, para muitos de vocês, o significado disso ficará claro imediatamente. Instrumentos musicais modernos são afinados em 440 Hz. Esse é um Lá. Mas antigamente, instrumentos musicais eram afinados em 432 Hz. Isso é importante. Fizemos experimentos em nosso laboratório, convertendo 432 Hz em um campo eletromagnético. Descobrimos que essa frequência é capaz de regenerar tecidos danificados no corpo. Na verdade, é realmente muito eficaz. Que conseguimos perceber que poderíamos pegar diferentes organismos biológicos que não envelhecem. Planária, hidractinia, espécies específicas de formiga. E nas planárias podemos cortá-las ao meio, e normalmente elas levam 17 dias para se regenerar. Usando 432 Hz e um campo eletromagnético específico, conseguimos regenerar essas planárias em menos de 8 dias. Em alguns casos, em menos de um dia. Então isso é importante. Isso significa que instrumentos musicais, quando afinados na frequência correta, ressoam com comprimentos de onda de luz que ativam as mitocôndrias. E esse sistema é baseado em um sistema de música e harmonia natural. De onde veio tudo isso? Vamos voltar à Bíblia por um momento e ao nosso filme Código da Criação, e vamos olhar para a primeira frase da Sagrada Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Eu li isso muitas e muitas vezes quando era mais jovem e simplesmente passei por cima e li o resto da história, talvez como todos vocês. E certamente já ouvimos obrigado. Essa expressão, essa frase, muitas e muitas vezes. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Bem, há uma quantidade enorme de informação condensada nessa única frase. Nós convertemos essas palavras para o inglês e as observamos no hebraico original, em que foram escritas há mais de 4.000 anos. Quando não existia a eletrônica moderna, não havia tabela periódica, não havia o entendimento científico moderno como conhecemos hoje. Eu fundei a empresa com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar em geral, melhorar a qualidade de vida, dar mais energia às pessoas, aliviar dores e proporcionar uma melhor qualidade de sono. Então começamos com essa ideia simples. Por volta de 2008, migramos para uma empresa voltada ao anti-envelhecimento. Então começamos a lançar produtos como nosso adesivo de glutationa, nosso adesivo de carnosina, nosso adesivo IPOM, como formas de gerenciar o envelhecimento, proporcionar novamente uma melhor qualidade de vida, ajudar as pessoas a viverem mais e com mais saúde e talvez até permanecerem um pouco mais jovens nesse processo. E então começamos em nossos laboratórios de pesquisa na Califórnia e mais tarde na Flórida, a estudar células-tronco. Células-tronco são o futuro da medicina. Então, como podemos ativar as células-tronco no corpo ou reprogramar as células-tronco para um estado mais saudável e jovem? Então, toda célula em nosso corpus já foi uma célula-tronco. Você pode pensar nisso como uma célula-mãe. Essa célula começa a se dividir e se diferenciar, tornando-se uma célula especializada, como uma célula muscular do fígado, dos rins, do coração e assim por diante. Então, se pudermos trabalhar com essas células básicas e fazê-las se tornarem uma célula mais jovem, isso significa que a célula que ela se transforma será uma célula mais jovem e saudável. Portanto, a tecnologia de células-tronco é absolutamente o futuro. Isso significa que teremos uma tecnologia que, não importa a nossa idade, você pode ter 70, 80, 90 anos.
Isso significa que, à medida que suas células se dividem e se renovam ao longo de cerca de 7 anos, suas células estão sendo substituídas por células mais jovens e rejuvenescidas. Então, em vez de esperar 10 anos, como podemos ter acesso a essa tecnologia hoje? Mais uma vez, olhamos para qual é o sistema de controle básico no corpo humano para tudo isso. Usando luz, e então como essa luz se traduz em atividade bioquímica? Os sistemas de energia do corpo controlam a bioquímica. Então, neste caso, um dos principais mecanismos de controle da atividade das células-tronco é uma molécula chamada GHK-Cu. Ela também é conhecida como peptídeo de cobre. E esta é uma molécula simples. Ela é composta por 3 aminoácidos, glicina, histidina e lisina. Esses são elementos que você obtém na sua alimentação. Seu corpo produz histidina, então podemos obter glicina de alimentos como ovos ou carnes. E a lisina também é facilmente encontrada. O cobre é encontrado em alguns alimentos específicos. Talvez aqui na Alemanha, e eu sei que na Romênia, vocês têm dietas ricas em fígado, que é muito, muito rico em cobre. Para o resto do mundo que não gosta de comer isso, eu sugeriria que obtenham cobre do chocolate. Foi isso que a Cristina e eu apreciamos. Chocolate amargo, é claro, e eles têm alguns chocolates amargos maravilhosos na Dinamarca. Mas é só isso. Glicina, histidina, lisina, cobre. Esses se unem para formar essa molécula muito especial, o GHK-Co. Como acontece, o peptídeo de cobre diminui com a idade. Então, quando chegamos aos 60 anos, nossos níveis de peptídeo de cobre podem ter diminuído de 60% a 80%. Isso não é insignificante. E nós fazemos uma observação e vemos que nossos níveis de peptídeo de cobre vão acompanhar a atividade das células-tronco no corpo. Nós fizemos um trabalho na Universidade Nacional da Irlanda, através do Instituto de Medicina Regenerativa deles. Fomos financiados pela Scientific Foundation Ireland e trabalhamos com um dos principais pesquisadores de células-tronco do mundo, o Dr. O'Brien. E o que conseguimos descobrir é que quando coletamos células-tronco de pessoas na faixa dos 60 anos que as estavam doando, vemos que elas diminuíram em qualidade e atividade. Então, o objetivo é analisar como podemos elevar o peptídeo de cobre para melhorar a saúde e a vitalidade das células-tronco em nosso corpo e obter esses benefícios. Portanto, mantenha isso como um referencial. Como vamos fazer isso? Então, o X39 vai estimular o corpo com luz. Como isso funciona? Você não precisa sair de casa. Não importa se você está dentro de casa, se está no escuro. Você não precisa de uma fonte de luz ativa, porque, como discutimos anteriormente, nossos corpos emitem luz. É muito fácil de provar. Na verdade, podemos usar uma câmera infravermelha. Algo que é muito comum hoje em dia, usado no meio militar, por pessoas que vão caçar e na tecnologia médica. Usamos câmeras infravermelhas para detectar o espectro de luz que é emitido pelo corpo humano. Também podemos usar tubos fotomultiplicadores para ver o espectro de luz visível. Mas de forma bastante simples, essa tecnologia... Vamos usar a luz que já está sendo emitida pelo nosso corpo para ativar o adesivo. E então o adesivo reflete comprimentos de onda específicos de luz de volta para o corpo, para elevar o peptídeo de cobre. Então, isso é algo que agora está patenteado. Eu tive um momento muito agridoce em que meu tio Paul, ele era um inventor brilhante. E, na verdade, todos os celulares que vocês têm usam transistores que ele inventou. Ele trabalhou para os laboratórios Bell, nos Estados Unidos, e tinha cerca de 150 patentes. E eu o admirava porque ele... Meu livro todo me inspirou a ser um inventor. Essa foi uma das forças positivas que tive na minha vida. E então, eu ultrapassei as 150 patentes dele e foi um pouco agridoce.
Eu não queria, porque eu o admirava. Mas isso é patenteado e nós temos na LifeWave agora patentes não só em fototerapia, mas também em terapia por campo eletromagnético pulsado, incorporação de luz na água, metalurgia, novos métodos de geração de energia que virão para a LifeWave no futuro, junto com muitas outras coisas. Então, como funciona a tecnologia? Vamos dar uma olhada nisso. Na verdade, é realmente muito simples. E o que Steve e Gina diriam a você é que você deve sempre manter isso muito simples. Se você for a qualquer uma das reuniões com alguns dos nossos grandes líderes na empresa, eles vão focar no X39. E você simplesmente aplica o adesivo atrás do pescoço, abaixo do umbigo, só isso. Certo? Ok. Então não há necessidade de tornar isso mais complicado, principalmente quando você está começando. Certamente existem outras maneiras de tornar isso complicado, se você quiser, mas eu recomendaria que, quando estiver começando, você mantenha tudo simples. Então, quando usamos uma técnica em nosso laboratório chamada FTIR, transformada de Fourier no infravermelho, ela simplesmente mede a luz que sai do adesivo. Portanto, isso é algo que podemos quantificar. Então, quando dizemos que o adesivo estimula o corpo com luz, nós realmente medimos isso no laboratório com esse equipamento. Portanto, o adesivo utiliza comprimentos de onda de luz visíveis no espectro infravermelho para ativar a produção do peptídeo de cobre. Esse é um processo chamado fotobiomodulação. E hoje existem milhares de estudos clínicos publicados na literatura. Nós já realizamos mais de 80 estudos clínicos. Acho que agora já são mais de 90. Para validar que nossos adesivos funcionam da maneira que afirmamos. Mas se você sair por aí e quiser apenas pesquisar sobre fototerapia, fotobiomodulação, hoje isso é uma ciência aceita. Sabemos que, ao expor o corpo à luz, isso ativa um processo bioquímico específico no organismo. Agora estamos aqui no verão. E pode ser que alguns homens estejam interessados em aumentar sua testosterona. Algum homem chamado Michael Cerveias, da Austrália, está interessado em sua testosterona. E há muitas praias na Austrália. Eu sei, Michael. Não há praias na Polônia, certo, Chris? Na República Dominicana, isso é verdade. Você é muito esperto. Só há 2 homens aqui que estão interessados. Todo o resto está satisfeito com sua testosterona. É isso mesmo? Ok, 3 homens, vejo 4 homens. Agora isso é triste. Sabe, temos um monte de homens que são muito desonestos. Eu sei, como homem, que todo homem nesta sala está pensando em 2 coisas, e uma delas é testosterona, certo? Tudo bem, vamos voltar ao seu ponto de vista correto. Então, o que fazemos? É verão, podemos ir à praia ou não, tiramos a camisa e há receptores androgênicos no topo dos nossos ombros. Há nos músculos trapézio. Se você olhar para um homem que está usando esteroides anabolizantes e está exercitando os músculos trapézio, eles ficam gigantescos. E isso acontece porque há uma afinidade, uma atração da testosterona por essa parte do corpo. Isso faz parte de como fomos criados. Na verdade, é um mecanismo de sobrevivência, porque voltamos milhares de anos no tempo. O sol estimula nosso pescoço e ombros e aumenta a testosterona, aumenta o hormônio do crescimento humano. Isso nos permite converter gordura em energia de forma mais eficiente. Isso desenvolve força muscular e resistência e nos permite sobreviver. Portanto, fomos projetados para converter luz em bioquímica. Então, se você está interessado em aumentar sua testosterona, vá para o sol. Estimule o pescoço e os ombros com luz. Receba bastante luz UV. Assim, você vai elevar sua vitamina D para alongar seus telômeros, diminuir o risco de câncer, reduzir a gordura corporal e aumentar sua massa muscular e resistência. É um ótimo negócio, não é? E tudo isso é completamente verdade.
Então existem várias afirmações. Algumas pessoas gostam dessa ideia. Tudo bem, isso é bom. Existem várias afirmações sobre o X39 que são legais e outras que não são. Então, o que recomendamos é que você faça a sua própria pesquisa sobre os benefícios do peptídeo de cobre GHKQ. E você pode ver isso por si mesmo. Mas aqui na Europa, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, por questões regulatórias, somos restritos no que podemos dizer. Portanto, você deve seguir as afirmações presentes em nossa publicidade, aquelas que estão no site. Então, o que podemos legalmente afirmar é, primeiro, que o X39 melhora o fluxo de energia pelo corpo. Realizamos estudos que mostram que ele faz isso. As pessoas usam o X39 e, em 24 horas, conseguem sentir que seus níveis de energia estão mais estáveis. Uma experiência comum é que muitas pessoas costumam ter uma queda de energia à tarde. Por volta das 3 horas, elas ficam cansadas. Usando o X39, elas ainda têm muita energia. Os níveis de energia permanecem constantes e estáveis. Você sai para se exercitar e percebe que suas medidas de desempenho melhoram. E claro, por meio de outros estudos, mostramos que isso traz benefícios para a saúde e o bem-estar em geral. E fazemos isso com luz, sem nenhum tipo de medicamento ou estimulante. Então já abordamos isso, certo? Agora um pouco mais sobre o peptídeo de cobre. Foi descoberto pelo Dr. Lauren Pickard, que estava investigando quais são os mecanismos pelos quais as células envelhecem e o que podemos fazer para restaurar a saúde e a vitalidade. Então ele iniciou o que acabou se tornando um estudo de 50 anos analisando os benefícios do peptídeo de cobre. E uma das primeiras coisas que se percebe é que o peptídeo de cobre não só possui uma quantidade extraordinária de benefícios diversos, mas também a forma como ele alcança isso. O que o Dr. Pickard acabou descobrindo foi que o peptídeo de cobre redefine cerca de 1/3 do genoma humano para um estado mais saudável e jovem. Então, à medida que envelhecemos, pensamos em nosso genoma como um conjunto de dados de informações. Temos genes que deveriam estar desligados, mas que acabam sendo ativados. E ao contrário, temos genes que deveriam estar ligados e acabam sendo desativados. É assim que podemos definir o envelhecimento e, na verdade, definir o mundo ao nosso redor, como sendo composto de energia e informação. Portanto, o maior benefício do peptídeo de cobre é que ele restaura cerca de 1/3 do nosso conjunto de dados humanos para um estado mais jovem. O efeito é imediato. Como estamos estimulando o corpo com luz, em segundos após aplicar o adesivo, ele já começa a agir. E nós realmente fizemos estudos para medir isso. Usamos um equipamento em nosso laboratório, chamado de biopulsar. E o biopulsar fornece feedback em tempo real. Você coloca sua mão em um suporte que possui eletrodos, ele irá registrar em tempo real o que está acontecendo em todos os órgãos do seu corpo e nas várias regiões do cérebro. E você pode ver em segundos após aplicar um adesivo X39 que essas leituras começam a melhorar. Portanto, podemos melhorar nossa saúde na velocidade da luz. Isso se manifesta não apenas como uma energia melhorada, mas também como um fluxo de energia aprimorado através do corpo. Existem várias técnicas que você pode usar para medir isso, como a variabilidade da frequência cardíaca. Também usamos uma técnica chamada avaliação eletromeridiana e uma técnica descoberta no Japão chamada EMAS. E o que isso faz é mostrar como é o fluxo de energia através dos meridianos de acupuntura. E esses melhoram quando você usa o X39, além de aumentar a quantidade total de energia. Isso vai melhorar o fluxo de energia pelo corpo, o que é importante para a nossa saúde. Nós conduzimos estudos sobre o X39 e outros adesivos, como o adesivo de carnosina, para mostrar que o uso regular melhora a força e a resistência. Força de preensão, força.
Então, o que eu sugeriria é que, se você é novo nisso, faça suas medições de referência, algumas coisas simples em termos de... Se você não vai à academia, comece com algo simples, como flexões ou força de preensão, e então você verá, após um curto período de tempo, 1 semana, 2 semanas, essas medidas de desempenho já estarão melhorando. E por que estamos realmente interessados em melhorar o desempenho nos exercícios? Isso é algo que as pessoas geralmente deixam passar, então é importante abordar. À primeira vista, parece que estamos posicionando este produto para atletas, mas isso é apenas parte da questão. A principal medida, o principal motivo para melhorar o desempenho atlético é que isso se correlaciona de forma muito forte com a sobrevivência e com a longevidade. À medida que envelhecemos, muitas pessoas vão experimentar sarcopenia, uma perda de massa muscular. Eu sei que a família Brandon nunca vai passar por isso, entre outros, mas a maioria da população, se não estiver se exercitando, acaba tendo perda e desgaste muscular. E isso aumenta nossas chances de morrer de qualquer coisa, mortalidade por todas as causas. O VO2 max também está fortemente correlacionado com o risco de morrer de câncer, doenças cardíacas e diabetes. Então, o que isso significa? É que, e não estamos afirmando que estamos prevenindo doenças, estamos afirmando que estamos melhorando o desempenho no exercício. Isso é algo muito diferente. Mas o importante aqui é que você deve levar uma vida comprometida com o exercício e a saúde. Porque você vai viver de forma mais saudável, vai viver mais tempo e vai diminuir drasticamente o risco de desenvolver essas doenças. Então esse é um bom motivo para se exercitar. E eu vou passar por isso aqui no quarto da Nancy. Já falamos bastante sobre isso. E há muitos depoimentos sobre o X39. Você pode simplesmente acessar a internet e ver tanto a adesão. Muito bem. Então, até este exato momento da nossa discussão, o que exploramos foi a base fundamental da terapia com luz e uma compreensão clara sobre o que realmente é a luz. E falamos sobre a aplicação prática da terapia com luz, que é usar uma tecnologia como a LifeWave, como o X39, para estimular o corpo com luz. É rápido, é fácil, é barato. Você pode fazer isso diariamente. E você obtém os benefícios da terapia com luz ao longo do dia. Agora, há outro componente nisso. E é sobre isso que falamos um pouco antes, que são os sistemas de energia do corpo controlando a bioquímica. Então esses são 2 componentes importantes. A menos que você tenha ambos, você não pode ter saúde ideal. Então isso significa que sempre é bom refletir sobre como está a sua alimentação. Você está fazendo algum tipo de desintoxicação? Você pratica o jejum intermitente como uma ferramenta? Você está se hidratando adequadamente? Você está comprometido com uma vida de exercícios? Você está descansando adequadamente? Você está evitando coisas que sabemos que são prejudiciais? E se a sua alimentação não está completamente adequada, ou se você quer garantir que está recebendo a nutrição correta, então, é claro, você suplementa quando necessário. Então, o que isso simplesmente significa é que você usa o adesivo X39. E agora, se você tem uma dieta deficiente em cobre, você não consegue produzir o peptídeo de cobre. Se você é vegano e talvez não consuma o suficiente glicina, lisina ou cisteína na sua alimentação, então você não vai conseguir ter uma saúde ideal. É aí que entra a suplementação. E essa foi a filosofia por trás da criação dos produtos Celergize. Uma boa maneira de pensar sobre isso é que o Celergize Morning fornece todos os nutrientes de que você precisa. Assim você pode usar qualquer um dos adesivos. Por exemplo, usar o adesivo de carnosina. E vamos supor que você seja vegano. A carnosina é um antioxidante muito poderoso e é extremamente subestimada. A carnosina é formada a partir do aminoácido beta-alanina. Existe a alanina, que cria proteínas no corpo, e a beta-alanina, que forma peptídeos. Portanto, a carnosina e o HHKCU dependem da beta-alanina para sua formação.
Agora, onde encontramos beta-alanina na natureza? Vamos encontrar isso na carne vermelha. Portanto, se você não consome carne vermelha na sua dieta, não vai obter beta-alanina suficiente e não terá os benefícios da carnosina, que são muitos e variados. A beta-alanina e a carnosina, na verdade, prolongam a expectativa de vida. Vemos isso em estudos com animais. É importante para a saúde do coração e para a cognição e o desempenho físico. Portanto, há vários benefícios excelentes associados a isso. Então, essa é uma área onde podemos preencher algumas lacunas na nossa nutrição. Assim, sabemos que estamos obtendo os melhores benefícios dos adesivos. Essa é a ideia por trás disso. Fórmula matinal, filosofia de design diferente criada para promover um estado de relaxamento. Hoje somos viciados em nossos celulares, iPads, nossos monitores. Eu sou culpado disso. Eu trabalho até às 10 horas da noite com toda a carga de trabalho que temos na LifeWave. E por isso me ajuda a desacelerar, relaxar e me preparar para uma boa noite de sono. A Cristina acabou de me lançar um olhar feio porque ela sabe que esse é um dos meus vícios. É trabalhar demais. Eu prometo, querida, estou tentando. Então vamos observar atentamente essas fórmulas e fazer uma análise detalhada delas com mais calma. Mas essa é uma boa maneira de pensar sobre isso. A fórmula da manhã vai fornecer a nutrição necessária para que todos os adesivos funcionem melhor. A fórmula da noite vai colocar seu corpo em um estado de relaxamento e assim você terá melhores resultados com os adesivos noturnos. Então vamos analisar isso primeiro e olhar para a fórmula da manhã. E nós temos uma grande variedade de benefícios à sua disposição que novamente atendem à conformidade legal. Então, uma observação sobre regulamentação. Nos Estados Unidos, o sistema é muito mais liberal em termos do que podemos afirmar e dizer sobre suplementos nutricionais. Suplementos. No entanto, aqui na Europa, o sistema funciona de forma um pouco diferente. De certa forma, isso é bom porque, na Europa, a comissão da UE nos diz exatamente quais alegações podemos fazer que estejam em conformidade com a lei. Assim, sabemos que ao fazermos essas alegações, estamos evitando problemas. Portanto, essas seriam as alegações que estariam em nosso site. E discutimos exatamente qual nutriente proporciona qual benefício. Agora, este é o painel nutricional que temos no aviso do Celodize, e vou passar por alguns exemplos aqui. Já falamos sobre o cobre. Ele é necessário para a formação de GHK, produzido pelo X39, e AHCU, produzido pelo X49. O selênio, além de ser um antioxidante, apoia a função mitocondrial geral e a saúde das células-tronco. O selênio é necessário para produzir o antioxidante glutationa, o principal antioxidante do corpo. Portanto, se você quer obter os melhores benefícios do X39 e do adesivo de glutationa, precisa ter um pouco de selênio na sua dieta. E hoje em dia nossos solos estão um pouco deficientes em selênio, então talvez não estejamos consumindo o suficiente na nossa alimentação, dependendo de qual seja a sua dieta. O magnésio é absolutamente fundamental para a saúde geral. Na verdade, estima-se que existam bem mais de 300 diferentes vias bioquímicas que utilizam o magnésio. O magnésio é, claro, um eletrólito e isso beneficia todos os adesivos. Então, uma das situações que encontramos quando as pessoas usam os adesivos e dizem "eu realmente não estou sentindo nenhum benefício". Há algumas coisas diferentes acontecendo aqui. Primeiro, elas podem simplesmente estar desidratadas. Nós percebemos, eu já fiz isso 5.000 vezes com Roy Sergiono, e Roy Sergiono já fez isso 50.000 vezes. Quando as pessoas não respondem, ele lhes dá um copo de água, e de repente elas respondem. Elas ficam sem dor. As pessoas estão bebendo café demais, muitos energéticos como Red Bull, e estão desidratadas. Então precisamos de água para hidratar. Mas além disso, Então, o que você vê em estudos clínicos, especialmente aqueles feitos com acupuntura, é que
Quando alguém está com deficiência de cálcio, magnésio ou potássio, a sinalização elétrica no corpo não funciona de forma eficiente. Na verdade, para aqueles de vocês que têm algum tipo de dor crônica e estão procurando maneiras naturais de controlar a dor, não precisam procurar além dos eletrólitos, especialmente magnésio e potássio. A dor é uma função da estagnação do fluxo elétrico através do corpo humano. Então podemos aplicar os adesivos IceWave. Muitas vezes isso acontece apenas com o X39 e com o EON. Portanto, um protocolo simples, além de usar o X39, é aplicar um adesivo E.ON no ponto de dor. Ou você pode usar o IceWave, mas, de qualquer forma, o que você está fazendo é mobilizando energia. Você está movimentando energia pelo corpo. Isso alivia essa estagnação e agora a dor diminui. Para amplificar esse efeito, você precisa de uma fonte de eletrólitos que são usados para conduzir o fluxo bioelétrico pelo corpo. Então, isso seria cálcio, potássio, magnésio, mas neste caso estamos usando magnésio e potássio, entre outros. Então vou mencionar mais um, citrulina. A princípio parece ser uma escolha incomum para essa fórmula, mas a citrulina eleva o óxido nítrico e faz isso ao se converter em arginina. Portanto, a citrulina, na verdade, é mais eficiente do que usar a arginina como precursora do óxido nítrico, porque ela passa direto pelo intestino e se converte no fígado. Mas a conversão da citrulina em óxido nítrico vai melhorar o fluxo sanguíneo. E isso faz com que todo o resto do corpo funcione bem. Então, essa foi outra escolha que fizemos no Cellar Guys Morning. Ok, há algumas coisas aqui que valem a pena comentar. A vitamina C é, na verdade, muito subestimada. Nós realizamos vários estudos clínicos com o Dr. Norm Shilley e o Dr. Shilley me disse que, na maioria das vezes em que seus pacientes tinham câncer, ele conseguia colocá-los em remissão com sucesso, com doses entre 10 gramas e 70 gramas de vitamina C em infusões intravenosas. Então ela é realmente subestimada como antioxidante. Nós incluímos 200 miligramas porque ela elimina radicais livres e apoia a função mitocondrial geral do corpo. O cobre, além de formar peptídeos de cobre, GHK e AHK, vai ajudar a apoiar as mitocôndrias. E isso por si só é interessante. A citocromo C oxidase é uma enzima que está na cadeia de transporte de elétrons. Então, quando falamos anteriormente sobre como vamos criar a reversão do envelhecimento, como vamos melhorar a saúde geral, nós olhamos para as mitocôndrias e analisamos o processo de como transformamos o alimento em energia. Então, nessa cadeia de transporte de elétrons, onde você retira os elétrons dos alimentos e, por fim, cria ATP, na penúltima etapa, você tem a citocromo C oxidase. Esta é uma enzima que contém cobre e pode converter luz em um sinal elétrico. Então, na verdade, quando usamos os adesivos, estamos elevando a citocromo C oxidase, e isso depende da presença de cobre. Por isso, queremos que as pessoas tenham cobre suficiente e por isso colocamos esse aviso na celulose. O selênio, como já discutimos, mas um ponto que vale a pena mencionar é que o selênio pode ajudar a desencadear a biogênese das mitocôndrias. Isso simplesmente significa criar novas mitocôndrias. Então, se estamos pensando em como parar e reverter o envelhecimento humano, além de apoiar a saúde geral do corpo e das mitocôndrias, queremos nos interessar em como podemos produzir mais mitocôndrias e manter o suprimento de energia do nosso corpo elevado. Uma das maneiras de fazer isso é garantir que estamos consumindo selênio suficiente. Voltamos e usamos o exemplo de homens que querem aumentar sua testosterona. Muitos homens vão se beneficiar. Então, pessoal, se vocês não se importam com quanto tempo vão viver e só se preocupam com a vida sexual, certifiquem-se de consumir selênio suficiente, porque o selênio vai ajudar a manter os níveis de testosterona no corpo. Sempre há uma maneira de chamar a atenção dos homens, certo? Magnésio. Mais uma vez, o magnésio vai realmente regular
a atividade das células-tronco no corpo, a saúde das células-tronco, além de ser um eletrólito, e também desempenha um papel fundamental nas mitocôndrias. O que é incrível é que há um cientista, um dos meus bons amigos, é físico. Ele, na verdade, tem uma patente sobre uma teoria do campo unificado. E o Terry trabalhou com outro cientista chamado Abe Leibov, que é muito conhecido nessa área. Ele descobriu um conceito, ou uma propriedade nossa, chamada ionização, ressonância ciclotrônica de íons. E o que isso significa é que quando você observa o teor de cálcio e magnésio das células, você descobre que existe um mini ciclotron dentro das mitocôndrias. Existe um mecanismo que se assemelha a um volante de inércia nas mitocôndrias que gira a 9.000 RPM. Então eu te pergunto, como isso se desenvolveu a partir do nada? Como é possível a teoria da evolução, a abiogênese, de que viemos do nada, quando temos maquinário dentro da célula? A resposta é que fomos criados e estamos evoluindo. Os dois coexistem. Mas estudamos isso e é importante porque se quisermos parar e reverter o envelhecimento humano, precisamos entender como as células estão sendo formadas. Reguladas pela luz, como esses mecanismos realmente funcionam. E descobrimos algo extraordinário. Existe maquinário vivo, códigos biológicos vivos dentro do nosso corpo. E se levamos uma vida deficiente em nutrição e não utilizamos a terapia com luz, nunca alcançaremos nosso potencial máximo. E simplesmente garantir que você tenha magnésio suficiente é uma das coisas que podemos fazer. Agora, potássio. Descobrimos algo interessante sobre o potássio anos atrás e que ao suplementar com potássio ajuda a manter os níveis de óxido nítrico no nosso corpo. Então, o potássio, além de seu papel no suporte às mitocôndrias e como eletrólito, também ajuda indiretamente a melhorar o fluxo sanguíneo pelo corpo. Não vou fazer nenhuma afirmação sobre isso, então você pode analisar isso de forma terapêutica. O potássio também regula, isso foi descoberto em Oxford, o potássio regula o equilíbrio ácido-alcalino no corpo. E muitas pessoas sentem que nossa alimentação nos leva a ser muito ácidos. Hoje, o potássio é uma forma de ajudarmos a regular essa acidez. A carnosina também, nós fazemos estudos onde mostramos que a carnosina regula os níveis de lactato no sangue para aumentar o desempenho nos exercícios. Mas regular os níveis de lactato no sangue tem implicações óbvias na proteção da nossa respiração. Certo, preciso realmente acelerar aqui. A creatina é uma molécula que ajuda a modular a energia no corpo. Nós costumamos pensar na creatina como algo para fisiculturistas, então existe um enorme banco de dados de estudos clínicos sobre o uso da creatina para desempenho em exercícios. Mas agora ela está sendo considerada mais como parte da longevidade e também da cognição. Então, por exemplo, para aqueles de vocês que estão voando de várias partes do mundo, vocês poderiam tomar uma única dose de 20 gramas de creatina, muito mais do que temos em uma manhã comum, 20 gramas de creatina. E isso vai ajudar a evitar o seu jet lag. Porque o cérebro humano, além do coração, utiliza enormes quantidades de creatina para toda a energia que consome. Nós falamos um pouco sobre a beta-alanina antes. Meu principal interesse em alanina e carnosina, anos atrás, era na extensão da vida. A carnosina, que é produzida a partir da beta-alanina, protege nossos telômeros. E em estudos com animais, o que vemos é que camundongos e ratos vivem cerca de 30 a 40% a mais. Quando suplementados com beta-alanina, o que é importante nisso, além da extensão da vida, é que esses animais não envelheceram até o final de suas vidas. Então, há muita coisa acontecendo aqui. Nós não sabemos, em última análise, qual será o efeito disso em humanos, mas é empolgante que algo tão simples possa ter efeitos tão profundos. N-acetilcisteína. Obrigado. Está aqui porque forma o glutationa, o principal antioxidante do nosso corpo.
Muitas pessoas hoje em dia não estão consumindo cisteína suficiente em sua dieta. Desculpe, estou um pouco atrasado, então vou passar por isso rapidamente. Mas o importante sobre o glutationa é que ele ajuda a proteger a quantidade de energia que produzimos. Então olhamos para isso como se estivéssemos colocando combustível em um motor. Colocamos comida em nosso corpo para produzir energia e um subproduto disso é o estresse oxidativo, radicais de oxigênio, e precisamos de glutationa e outros antioxidantes como a vitamina C para controlar o estresse oxidativo. Assim, nossas células não serão prejudicadas e poderemos continuar produzindo mais energia. Então esse é um dos benefícios da N-acetilcisteína. Ela vai proteger nossas mitocôndrias.